Boa noite. Textos de coletânea de Erasmo Altruísta 7. Darei continuidade à leitura de Assembleia de Yahvé. Continuando aqui a nossa leitura sobre esse tema. Os dízimos deveriam sustentar os levitas? Em Números 18, versículo 23 e 24, versículo 31, lemos, abro aspas, mas os levitas farão o serviço da tenda da congregação e levarão sobre a sua iniquidade. Este será estatuto perpétuo pelas vossas gerações no meio dos filhos de Israel. Nenhuma herança terão, porque os dízimos dos filhos de Israel que oferecerem ao Senhor, em uma oferta alçada. Dei-os por herança aos levitas, pois eu lhe disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança terão vós, e a vossa casa ou comereis em todo o lugar, todo lugar, pois é vosso galardão pelo vosso servo na tenda da congregação. Fecho aspas. A primeira coisa a ser observada neste texto, tão utilizado pelos teólogos dizimistas hoje, é que os dízimos destinados a sustentar os levitas eram dados ao Eterno como oferta alçada, porque a Bíblia condena a coerção nos destinos dos dízimos. 1 Samuel 8, versículo 16 e 17, versículo 1 Samuel 8, capítulo 8, versículo 16 e 17. Isaías 1, versículo 11 a 17. Amós 5, versículo 21 a 25 e 8, versículo 10 e 11. Não havia nenhuma obrigatoriedade sistemática. A Bíblia não afirma que o destino dos dízimos era exclusivamente para os sustento do clero. Um segundo passo é notar que esta ordenança de Números 18 foi dada no deserto, quando Moisés começa a escrever o que lemos em Devarim. Ele já está no final dos seus 120 anos de vida. Ele diz, são estes os estatutos e juízos que cuidareis de descobrir na terra que o Senhor, o Deus de vossos pais vos destinou como possessão todos os dias que viverdes na terra, em Deuteronômio 12, versículo 1. Este é o ponto em diante, deste ponto em diante aparecem as outras opções do uso do dízimo, autorizando o dizimista a comer os seus próprios dízimos ou dá-los aos necessitados. Interessante, nesta época os levitas, os representantes do clero, estavam em igualdade social com os excluídos, os órfãos, as viúvas e os pobres.
Havia uma identificação do clero com as pessoas humildes, pertenciam ao mesmo padrão social. Com o passar do tempo, os dízimos foram tomando destino exclusivo para os levitas. No segundo templo, após o cativeiro, já se observa uma institucionalização acentuada conforme narrada em Neemias 10, versículo 38 e 39 e 13, versículo 10 a 12. Após o cativeiro, Neemias faz algumas modificações, não nos princípios da lei de Moisés, mas na regulamentação dela. Talvez tenha havido a situação financeira caótica do pós-exílio. Ele reduz o valor da taxa do templo, o que era de meio ciclo. Em Êxodo 30, versículo 12 a 16. Para um terço de ciclo. Neemias 10, versículo 32 a 33. Ele implementa outras regras novas. Em Êxodo 30, versículo outras regras novas. Deve-se levar em conta que Neemias era um restaurador, reconstrutor de uma sociedade cuja religião funcionava sobre pilares cerimoniais. O que ele faz então? Reduz a taxa do templo, em Neemias 10, versículo 32 a 33, organiza para que os dízimos sejam trazidos ao templo, à casa do tesouro, para sustentar os levitas. Neemias 10, versículo 37. Leia todo o capítulo 10 sobre a aliança do povo, um verdadeiro pacto de reforma da sociedade israelita pós-exílio. 90% da população morava agora em outras cidades, fora de Jerusalém. Neemias precisava regulamentar o sustento dos sacerdotes levitas que viveriam na capital. Os judeus continuariam trazendo seus dízimos em forma de alimentos, frutos das suas colheitas. Nenhum sistema de pagamento de dízimo em dinheiro foi instituído pelo reformador. Em Neemias 10, versículo 35. Nem todos os levitas eram sacerdotes. Alguns eram professores em Deuteronômio 24, versículo 8, 33, versículo 10. Segunda Crônicas 35, versículo 3, Neemias 8, versículo 7, Juízes, Deuteronômio 17, versículo 8 e 9, 21, versículo 5, 1 Crônicas 23, versículo 4, 2 Crônicas 19, 8, versículo 8. Trabalhadores da área de saúde, Levítico 13, versículo 2, 14, versículo 2, e LK, deve ser Lucas, não sei. 17, versículo 14. Cantores e músicos, 1 Crônicas 25, versículo 1 e 31, e 2 Crônicas 5, versículo 12 a 34. 2 Crônicas 5, versículo 12 e 34, versículo 12. Escritores e bibliotecários, 1 Crônicas 2, versículo 55. Segunda CHR, capítulo 34, versículo 13.
arquitetos e construtores. 2 Crônicas 34, versículo 8 a 13. Os que defendem que o dízimo deve ser destinado apenas para o sistema dos pastores, ou sustento dos pastores, ou levitas modernos, deveriam incluir nesta lista outros trabalhadores da igreja, músicos, cantores, zeladores, construtores, diretores da escola sabatina, anciãos. Nem todos os levitas trabalhavam no templo. Havia organização de turnos. O pico das atividades acontecia em época de festas. Por isso vemos as introduções de sustento do clero em Números capítulo 18, quanto em atuação no templo em Deuteronômio capítulo 14, para os levitas que estavam espalhados nas cidades e que consumiam os dízimos, juntamente com os órfãos e as viúvas. Nossos dízimos hoje não têm nenhuma correlação com o dízimo bíblico. Não tem nos templos nem sacerdote, nem levitas. Não vivemos numa sociedade teocrática. Não existe mais a casa do tesouro, depósito central para aquela quantidade enorme de alimentos e animais. Quando alguém põe no envelope 10% de seu salário, a luz na Bíblia não está pagando dízimo ao Senhor. Deveríamos chamar aquilo de taxa denominacional, oferta sistemática ou pacto financeiro. Mensalidades, talvez invenção da teologia moderna. Toma-se textos da Torá e através de um sequestro cerebral cria-se uma base suspiciosa. Quem dá 10% de suas rendas para a igreja será abençoado. Quem não fizer ficará sujeito às 1000 maldições que lhe aguardam na próxima esquina. Surge no denominacionalismo a figura do hipócrita social, representando um papel que ele mesmo não crê. Líderes financistas, guardiãos de um institucionalismo ferrenho criado para perpetuar seus próprios interesses comparativos. Ludibriam multidões de sinceros às igrejas instituições. A igreja instituição não é a casa do tesouro. Os defensores da doutrina do dízimo interpretam muito mal o texto de Malaquias 3, versículo 10, afirmando que a casa do tesouro corresponde à igreja, à associação, e que os dízimos são 10% de nossas rendas. A igreja igual eclésia, ou carral que rila. Congregação são pessoas, duas ou mais no Messias e Yeshua. Leia Malaquias 3:5
e você verá que o contexto do capítulo 3 fala que o dízimo e as ofertas era direito da viúva, do órfão e do estrangeiro. No Novo Testamento, em Atos capítulo 6, temos instituições dos diáconos. Número 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre estes importantes negócios. 4 mais nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. 1 Timóteo 5, versículo 9. Número 9. Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos, e só a que tinha sido mulher de um só marido. 16. Se algum crente ou algum crente tem viúvas, socorra-as e não se sobrecarregue a igreja, para que se possam sustentar as que deveras são viúvas. Os presbíteros. Número 17. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de aplicar a honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. 18. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro de seu salário. Isto significa dar oportunidade e deixar que os presbíteros que se preparam na palavra preguem e instruam a igreja, não atando boca dele, privando-o de pregar e de anunciar a palavra. Mas tem libertado líderes que usam deste versículo para se defender em seu salário, coisa que após ler o contexto cai logo por terra. Tal defesa e tal interpretação errônea do texto bíblico. Para download do librete completo sobre o dízimo, acesse o blog de onde foi extraído esta matéria. Bem, aqui eu concluo a leitura do tema em voga de Assembleia de Yahvé. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Elohim verdadeiro, e a Yeshua é o Messias, a quem enviaste, em João 17:3. O dízimo nunca foi dinheiro.
E assim concluo este texto lido, extraído da Assembleia de Javé. Ocorre que fica, creio, de forma cabal, a verdade sobre o autismo, né? Então, agradeço a todos a atenção dispensada, até breve, se assim Deus permitir. Gratidão sempre. Textos e coletâneas de Erasmo Erudito, de Erasmo Altruísta 7. Gratidão sempre.